Bom dia, meu nome é Giovana Félix e hoje falaremos sobre o terrorismo no mundo e também sobre a ONU, explicando o verdadeiro motivo da sua Primeiramente, falaremos sobre os motivos para o terrorismo no mundo. Para entendermos o trabalho, é necessário saber o significado de terrorismo, que é o uso da violência física ou psicológica por meio de ataques localizados em certo local, população governada ou elementos, sejam eles patrimônios ou status de grande valor para uma nação, e com isso o intuito é de encaminhar medo e pânico para as pessoas da região atacada. Para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o terrorismo é um tipo específico de violência, apesar de o termo ser usado para definir violências consideradas inaceitáveis. Após a Segunda Guerra Mundial, o terrorismo era visto como parte de um contexto revolucionário. Depois, o termo foi expandido para incluir grupos nacionalistas, que são grupos que têm sentimento por uma nação, e étnicos separatistas, que são grupos que buscam reivindicações para os direitos naturais, fora do contexto colonial ou neocolonial. Ações terroristas típicas incluem assassinatos, sequestros, explosões de bombas, matanças indiscriminadas, que são quando as pessoas matam sem dó e não tem nenhuma punição, e raptos. Ao lado esquerdo do vídeo, vemos uma imagem que representa o massacre em Paris, na casa de show Bataclan, no dia 13 de novembro de 2015. Ao lado direito, o ataque às Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001. São considerados 5 tipos de terrorismo. O primeiro, terrorismo físico, que é o uso da violência, assassinato ou tortura para impor seus interesses. Terrorismo psicológico é a indução do medo por meio da divulgação de notícias em benefício próprio. Terrorismo de Estado é o recurso usado por governos ou grupo para manipular uma população conforme seus interesses. Terrorismo econômico é subjugar economicamente uma população por conveniência própria. E, por último, o terrorismo religioso, quando o incentivo do terrorismo vem de alguma religião. O terrorismo tem sido registrado na história pelo menos desde a Grécia Antiga. Antes do século XIX, os terroristas poupavam os inocentes não envolvidos no conflito. Mas, nos últimos 2 séculos, no entanto, os estados foram ficando cada vez mais burocratizados. A morte apenas de um líder político não causava as mudanças políticas desejadas, de modo que os terroristas passavam a usar métodos mais indiretos de causar ansiedade e perda de confiança no governo. O ataque de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos levou a uma grande transformação no tratamento internacional do terrorismo. O Conselho de Segurança, por meio da Resolução 1368 de 2001, admitiu a aplicação de medidas de força individual ou coletiva em nome da legítima defesa contra os responsáveis pelos atentados. Em julho de 2004, o Paraguai foi objeto de ressalvas no Comitê de Antiterrorismo, o CAT, e acusado de não... Algumas causas para o terrorismo que podemos citar são o sistema capitalista, a xenofobia, o racismo, o desagrado com um governo, a disputa por um território e questões. Segundo o jornal online Gazeta do Povo, em uma reportagem de 2016, os 10 países mais afetados com o terrorismo são Iraque, Afeganistão, Nigéria, Paquistão, Síria, Iêmen, Somália, Índia, Egito e Líbia. Concluindo, podemos dizer que o terrorismo é uma prática ligada à violência de um grupo ou uma pessoa. Precisamos lembrar que os problemas da convivência humana entre os povos não estão de modo algum resolvidos. É preciso ter mais respeito às opiniões do próximo. Se cada pessoa e nação se unir, o mundo ficará melhor de viver e conviver. Agora falaremos sobre a ONU, sobre o verdadeiro motivo das... A ONU é uma organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundial. Foi fundada em 24 de outubro de 1945 em São Francisco, Califórnia. A mesma foi criada no período pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, por meio do documento da fundação conhecido como Carta das Nações Unidas. A ONU era uma segunda tentativa de criar uma união de nações com o propósito de estabelecer relação de colaboração entre os países. A primeira tentativa aconteceu com a formação da Liga das Nações no fim da Primeira Guerra Mundial, mas fracassou em seus objetivos porque não conseguiram evitar um novo conflito mundial. Seus objetivos eram
ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns, manter a paz e a segurança internacional, realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. A ONU é composta por 6 órgãos principais, segundo a Carta. São eles: a Assembleia Geral, que constitui a principal assembleia deliberativa da organização, composta por todos os Estados-membros, dirigida por um presidente eleito entre os países. Conselho de Segurança, órgão responsável para garantir a paz e a segurança entre os Estados-membros, composto por 15 Estados-membros, 5 são permanentes: Estados Unidos, China, França, Rússia e Reino Unido. Os outros 10 membros são temporários e são eleitos pela Assembleia Geral a cada 2 anos. Conselho Econômico e Social é o órgão responsável por auxiliar a Assembleia Geral na cooperação socioeconômica e no desenvolvimento internacional. É composto por 54 membros eleitos pela Assembleia Geral a cada 3 anos. Conselho de Tutela, composto por 5 membros permanentes que compõem o Conselho de Segurança. Suas atividades foram suspensas e reúnem-se apenas quando há situações que exijam a sua atuação. Corte Internacional da Justiça é considerado como o principal órgão judicial da organização. O objetivo é julgar os que cometem crimes graves do direito internacional, como guerras. Composto por 15 membros eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança, cumprindo o mandato de 9 anos. Secretariado é o órgão responsável por fornecer estudos e informações necessárias para que a organização consiga realizar suas reuniões, bem como dirigir-os. A ONU tem o poder de discutir e tomar medidas necessárias para questões enfrentadas pela sociedade, como a questão da paz mundial, as mudanças climáticas, os direitos humanos, o terrorismo, a igualdade de gênero, entre outras questões. No período da fundação da ONU, a mesma tinha 51 países membros e atualmente é composta por 193 países. Esses países definem as políticas e as ações a serem tomadas em cada situação, assim como financiam a Unicef foi criada em 11 de dezembro de 1946 por decisão da Assembleia Geral da ONU, mas só em 1953 a Unicef passou a integrar a ONU como órgão permanente. A Unesco é considerada a agência intelectual da ONU. Foi criada em 1945 para responder às necessidades do pós-guerra. Alguns objetivos da Unesco são: atuar para o acesso de toda a criança na escola, proteger a liberdade de expressão, promover a cooperação científica e proteger o patrimônio e a diversidade cultural. O FMI, Fundação Monetário Internacional, foi criado em 1945. Entre os objetivos do fundo estão a promoção da cooperação monetária em nível internacional, a facilidade ao comércio internacional, o crescimento econômico, a redução da pobreza no mundo. Concluímos que a ONU tem o objetivo de facilitar a cooperação em termos de direito e segurança internacional, desenvolvimento econômico, progresso social, direitos humanos e agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Tchau, tchau!